exatamente. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Boa tarde, Pedro, também. Ontem a gente teve essa decisão, essa final do Campeonato Piauiense Sub-15, onde a gente teve o Teresina e o Fluminense se enfrentando. E tivemos, então, tudo aquilo que foi prometido. É claro que é uma final, não importa da categoria. Final é sempre um jogo com mais tenso, né? Com mais tensão, de fato. E foi o que foi entregue ontem. Tanto eu como o Pedro, nós estivemos lá. E nós vamos mostrar aí, né, na matéria, tudo o que aconteceu. E no retorno a gente comenta tanto a final, como também todo esse Campeonato Piauiense Sub-15 que a gente pôde acompanhar aqui na tela da Udia TV. Vamos acompanhar, então, como foi essa decisão, como que o Teresina se sagrou campeão piauiense Sub-15. O futuro do futebol do Piauí esteve em campo na decisão do Campeonato Piauiense Sub-15. No estádio Lindolfo Monteiro, o Teresina venceu o Fluminense por 1-0 e conquistou o título estadual da categoria. O único gol da partida saiu ainda no primeiro tempo. Após cruzamento pela esquerda de ataque, o goleiro Luiz Henrique tentou interceptar a bola, mas acabou mandando contra o próprio patrimônio. A defesa ainda tentou afastar, mas a arbitragem confirmou o gol que abriu o placar da final. Antes do gol, o Teresina já havia mostrado força ofensiva. Daniel acertou o travessão em um chute de fora da área e levou perigo à meta tricolor. O Fluminense respondeu criando oportunidades, mas sem êxito. Na segunda etapa, o jogo ganhou em tensão, com as duas equipes mostrando nervosismo em campo e cometendo faltas que esquentaram o clima. Ao final, a festa ficou com os garotos do Teresina. Além de levantarem a taça de campeões piauienses Sub-15, também garantiram vaga na Copa do Brasil da categoria em 2027. Cara, muito feliz, né? Agradecer a Deus aí pelo título, pela conquista. Futebol, às vezes, não é merecimento, mas a gente mereceu esse título. Se alguém merecia, era a gente. Melhor campanha, melhor pontuação, melhor defesa, melhor ataque, os 2 artilheiros da competição. Então, cara, não tinha como dar outro jeito. A gente respeita as outras equipes, mas a gente trabalha muito para estar aqui. E eu estou muito feliz com a conquista e vamos seguir trabalhando para conquistar mais ainda. Teresina abre essa porta para nós, né? E hoje eu quero estar representando essa camisa e é isso aí. O que eu quero, né, é sempre estar dando meu melhor dentro de campo e com fé Deus vai vir mais por aí. A trajetória foi muito longa, boa. Agradeci primeiramente a Deus, um campeonato muito bom. Nós corremos muito atrás do campeonato, treinamos muito duro para conquistar esse campeonato. Sentimento muito bom, bom mesmo. Sonhei, eu rezei muito para estar aqui. Agradeci muito a Deus por ser campeão. Chorei dentro do campo ali porque fui campeão e agradeço muito a Deus ainda. Agora campeão estadual, o Teresina chegou à decisão após liderar a primeira fase da competição, eliminar o River na semifinal e conquistar o troféu de maneira invicta. A competição Sub-15 é uma competição onde a garotada começa a aparecer para o futebol, onde os garotos, a maioria dos craques se revelam e os clubes querem levar, né? Então é uma satisfação terminando mais uma competição. Parabéns ao Teresina, parabéns ao Fluminense, parabéns a todas as equipes. Foi uma grande competição. Infelizmente do futebol só quem chega é um. Então tá de parabéns o Teresina, mas tá de parabéns a todos. Então estamos felizes demais. Todos os jogos do Campeonato Piauiense Sub-15 em 2026 você acompanhou na Udia TV através do canal 9.2 em parceria com a EVTV e com o Conecta Piauí. E aí, Pedro, nada melhor do que conversar contigo sobre isso. Acompanhou exatamente todos os jogos, né? Literalmente todos os jogos. E a gente pôde acompanhar ontem essa decisão. O Teresina chegou nessa final sendo o time invicto, ou seja, não perdeu nenhum jogo. Foi o líder da primeira fase, conseguiu vencer também o River na semifinal e chegar nessa decisão, na minha opinião, como favorito, e conseguiu, então, desbancar o Fluminense nessa decisão. Como é que tu avalia o Teresina como campeão e o Campeonato Piauiense como todo? Bom, boa tarde para você, Vitor. Boa tarde para você que nos acompanha também pelo ODN. Olha, uma campanha maravilhosa da equipe do Teresina. A Teresina foi a equipe mais consistente durante toda a competição, tanto que terminou de forma invicta o Campeonato Piauiense Sub-15 e conseguiu mostrar a sua força de um clube que há diversos anos, cerca de, acho que há mais ou menos 5 anos, vem investindo na base. Tanto que investiu na base que só estreou no campeonato profissional, se eu não me engano, no ano passado. Né? Na Série B do ano passado, conseguiu estrear na equipe profissional. Mas até isso, o Teresina vinha investindo na sua base e por isso tem jogadores do Sub-13, Sub-15, Sub-20
fortes, jogadores que se destacam. E ontem chegou ao fim, né, essa campanha da equipe do Teresina, mais consistente, a equipe que mostra ali mais técnica em campo, em todos os jogos praticamente. O Teresina conseguiu manter ali a sua formação, conseguiu manter aí o seu ritmo de jogo. Não é a equipe que ficou durante a competição descendo, subindo de nível, tem um desfalque aqui, tem um desfalque ali, ou seja, de fato, o Teresina foi, durante a competição, a melhor equipe. Que às vezes tem aquela, né? Às vezes uma equipe que não se destacou tanto tecnicamente, às vezes acaba ganhando, mas o Teresina teve todo o mérito merecidíssimo. E ontem fez uma grande final contra a equipe do Vaqueiro Belchior, Fluminense, que também é uma equipe que vale destaque, que investe muito na sua base, mas ontem acabou, infelizmente, por um erro do goleiro, o Luiz Henrique, dando esse presentaço aí para a equipe do Teresina. Foi o único do gol da partida, de forma absurda, ali praticamente ninguém esperava que no lance daquele, no cruzamento praticamente, o goleiro Luiz Henrique do Fluminense ia falhar e dando esse presente para a equipe do Teresina. Inclusive, falando do lance do gol, Luiz Henrique, que foi o grande nome do Fluminense na semifinal, conseguindo levar o time para a final. Semifinal, para quem não lembra, o Fluminense derrotou o Atlético Piauiense nos pênaltis, com defesa do Luiz Henrique na cobrança de pênalti decisiva. Então, chegou na final através do Luiz Henrique, ontem ele acabou sendo traído, teve um leve desvio no cruzamento, ele acaba colocando a bola contra o próprio gol. Uma infelicidade, mas que acabou aí decidindo o título para o Teresina. E Pedro, durante toda a competição, a gente pôde acompanhar, é claro que a gente chega na final, a gente olha para o time campeão, parabeniza o time campeão, se sagrou ali como grande vencedor da competição, mas durante toda a competição a gente viu diversos jogadores, não só do Teresina, mas dos outros clubes também, que ganharam destaque. Ontem, inclusive, na final, a gente teve uma votação de melhor jogador. Não foi nenhum jogador do Teresina que ganhou, foi o jogador do Fluminense. Porque, assim, prova que a competição, claro, apesar de todo mundo querer ser campeão, de ser importante ser campeão, a competição é muito importante para revelar jogadores, e não só do time campeão, que a gente tem esses jogadores que podem ser revelados e que com certeza a gente vai ver agora a partir do Sub-17, do Sub-20, outros nomes, outros jogadores que a gente vai poder acompanhar durante o ano, que é o principal o objetivo da competição, que é justamente trazer novos atletas para o futebol do estado. Exatamente, né? Ontem teve a votação popular da arquibancada em todas as rodadas. No meio de uma Veloz Esporte, a gente entregou o craque da partida, mas onde foi premiação em dinheiro, né? Mais do que merecido para esses jogadores. E ontem, através da votação popular, quem levou o título de craque da partida, craque da final ali pela votação da arquibancada, foi o Leonardo, camisa 2 do Fluminense, que cabe ressaltar que foi um dos grandes jogadores, um dos que ontem na final mesmo, ele sentiu de fato o peso dessa final. Era um cara que a todo tempo interagia com o jogo, interagia com os seus jogadores, com a própria equipe, ficava com raiva quando tinha que ficar, passava orientação, e a gente via de fato esse esforço do Leonardo e diversos outros jogadores, mas ontem eleito pela arquibancada virtual craque da partida. Mas vale ressaltar também a participação do Augusto, do River, né? O Ferro da equipe do Teresina, Cleison, enfim, toda a companhia dos jogadores que participaram dessa competição. Porque, de fato, como você bem falou o presidente Robert Brau Carcará, da federação, o futuro do futebol piauiense está aí. Esses jogadores que vão para os times profissionais, às vezes se mostra, para outros clubes, como a gente já viu, diversos jogadores saem do Piauí, às vezes do interior do estado, e vão para clubes nacionais. Então é importante que cada vez mais a gente dê visibilidade, e eu falo até patrocinar o empresário, o poder público, esteja de olho na base do futebol piauiense, porque esses jogadores vão aí para o River profissional, para o Teresina profissional, para o Claro Fluminense, enfim, e para outros clubes. Tem jogadores que já foram para o Cruzeiro, já foram, se eu não me engano, para o Inter, já foram para diversos clubes que são aqui do estado e que começaram da base do futebol piauiense. Então é muito importante, o futebol piauiense sub-15 mostrou a sua força e não para por aí. As categorias de base seguem, que a gente chama, que não é o profissional, chama categoria de base, vem o sub-17, como já está acontecendo, vem o sub-20 também, e logo mais a gente vai ir para a Série B do Campeonato Piauiense,
e Série A. Mas o pontapé inicial de toda uma trajetória está aí. E vale ressaltar, Vitor, que durante toda a competição a gente conheceu histórias, ouviu esses atletas que às vezes não têm o apoio da própria família, mas tem o sonho de um dia virar jogador de futebol e encontrou no Campeonato Piauiense Sub-15 essa oportunidade de se revelar. Se eu não me engano, o Augusto, que é do River, a família dele não é aqui de Teresina, eles são de Santa Rosa, ou seja, acho que quase 500 quilômetros aqui de Teresina, ao sul do estado, mas que veio para a capital, encontrou a oportunidade de estar aqui na cidade, na capital piauiense, para tentar uma vida, tentar aí se revelar para o futebol profissional. Para a gente aproveitar para falar sobre as famílias, ontem a gente tinha diversas famílias desses jogadores lá ontem, né? As famílias estavam ali se confraternizando na competição como essa. E a importância, né, Pedro? Inclusive, um dos pontos que me chamou a atenção era o lobby dos familiares que estavam lá, ó. Meu filho é aquele ali, ele é que é o melhor jogador do time, ele é que é o melhor jogador da partida, votem nele. Mas, assim, essa importância de que, de fato, o apoio familiar para esses jogadores é fundamental para que eles consigam chegar no grande sonho que é de se tornar um jogador profissional. Acho que a grande maioria das crianças brasileiras hoje tem esse sonho de se tornar jogadores profissionais, e desses que já estão aí dando esses primeiros passos para a profissionalização, com certeza o apoio familiar é importante. A gente vê essas famílias lá ontem no estádio Lindolfo Monteiro, nessa confraternização, nessa festa, abrilhantando a final do Campeonato Piauiense, é um ponto também que merece esse destaque. Exatamente. E falar também de cada vez mais apoiar através das transmissões, como foi o Conecta Piauí ou Dia TV Esporte Verona, dessas equipes, né? Porque não é fácil fazer futebol de base. Se não é fácil fazer o futebol profissional no estado do Piauí, agora você avalie fazer esse futebol de base, que os garotos precisam tanto de material, às vezes de um apoio, do incentivo, não tem, acaba não tendo, e então é muito complicado. A gente ouviu os técnicos, os professores de todas as equipes que participaram do Campeonato Piauiense, e a gente viu que realmente todos foram unânimes em dizer, não é fácil, o trabalho não é fácil, porque você lida com jogadores, com adolescentes que estão tendo que conciliar a escola, mostrar que o caminho do estudo também é importante e o caminho do esporte também é importante, e os dois andam lado a lado, né? Então a gente vê aí que não é fácil de fato para esses jogadores estarem numa competição como essa. E parabenizar, tá, todas as equipes que participaram, desde aquela que ganhou o Teresina até o Tiradentes, que foi aí, que ficou na última colocação, mas que mostrou também que é importante estar investindo cada vez mais no futebol de base piauiense. Então é isso, parabenizar todos os times, claro, ao grande campeão que é o Teresina, foi merecido de fato, foi a melhor equipe que a gente viu durante essa competição. Aproveitava para parabenizar também o projeto do Racing, que é a base desse time do Teresina. O Racing não está participando da competição, mas que se tornou aí a base desse time do Teresina, que foi campeão. Então, é um projeto que é bem mais antigo, um projeto que já nos revelou grandes jogadores, e que hoje aí serve como base desse time do Teresina, então também merece esse destaque, mesmo não tendo ali o seu nome sendo o nome principal nessa conquista. E como o Pedro falou, parabéns também para o Fluminense, que fez essa decisão aí, que poderia também facilmente ter sido campeão, que também seria merecido, ao River, ao Atlético Piauiense, ao Piauí, ao Tiradentes, todos esses clubes aí que participaram do Campeonato Piauiense Sub-15 de um nível muito alto, e que, o mais importante, como a gente vem citando, vai revelar diversos jogadores, diversos nomes importantes para o futebol piauiense. Em breve, com certeza, nós vamos ver aí muitos desses jogadores no Sub-17, no Sub-20, no futebol profissional e, quem sabe, por que não, em divisões acima, no futebol internacional, trazendo aí esse grande orgulho para o nosso Piauí.